E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje é um vídeo contando para vocês um pouquinho sobre o porquê que eu precisei me conectar com Deus recentemente. Então, vem comigo. Eu decidi trazer esse vídeo pro YouTube porque eu senti que era um vídeo que eu ia precisar falar mais. E aí aqui é onde eu posso fazer isso, né? Você me conhece pessoalmente aí, essa conexão não existia. Eu fui uma criança que cresci dentro da Igreja Católica o tempo todo e cresci dentro de colégios católicos por conta da minha avó. Minha avó muito católica. O que o tempo todo, quando eu fui ficando um pouco mais velha, me fez questionar muito a instituição Igreja Católica. O que eu ainda questiono. Mas isso talvez tenha me feito questionar coisas diferentes. Porque no momento em que eu comecei a questionar a instituição Igreja Católica, eu comecei a questionar Deus. Por conta, talvez, da interferência que tinham me colocado naquele momento, né? Que Deus existia através da Igreja Católica. E eu comecei a questionar a Igreja. Eu comecei a questionar a existência de Deus e comecei a questionar... mas se eu não acredito nessas coisas que a instituição prega, eu também não acredito que ele possa existir. E essas coisas foram meio crescendo em paralelo. Nesse mesmo tempo, eu perdi minha avó. E aí questionamentos vieram do tipo, poxa, mas se ele existisse, isso não teria acontecido, porque não faz sentido. Ela não poderia ter ido embora, ele não poderia ter deixado isso acontecer. E essas coisas começaram a crescer dentro de mim. E as coisas pararam de ter sentido, pararam de fazer sentido. E cada vez mais eu fui me distanciando. Perdi totalmente a conexão, a ponto de você me perguntar por muitos anos, você acredita na existência de Deus? E eu me dizer pra você, não. Mas como é que você explica tal coisa? Não explico, mas não pode existir. Não tem como existir. Se existisse tal coisa, não teria acontecido na minha vida. Se existisse tal coisa, não aconteceria no mundo. Se existisse tal coisa, não seria desse jeito. Mas nunca questionei a fé de ninguém, nunca questionei nada. Eu sempre fui uma pessoa que respeitei tudo e todos. Inclusive, me casei com uma pessoa que sempre acreditou muito em Deus. E nós nós temos 4 anos de relacionamento. Durante quase 4 anos, fés muito diferentes. Tal coisa tá acontecendo, ele acreditar que acontecia por tal coisa, eu acreditar que acontecia por outra coisa. E nós nunca debatemos esse assunto dentro dessa casa. Dentro dessa casa, esse assunto não era debatido. E tudo bem. Até que eu comecei a pensar que sozinha, tá? Sem falar com ninguém, sem perguntar pra ninguém. E eu sabia que isso tinha que partir somente de mim, porque eu me conheço muito bem. Se isso viesse a partir de alguém, de qualquer imposição de alguém, de qualquer pessoa tentando me impor isso, como isso já aconteceu trilhões de vezes ao longo desses anos, né? Quando alguém tentou me impor essa coisa de ele existe sim, ele é desse jeito sim, tem que fazer desse jeito sim. Na hora que a pessoa vinha me fazer isso, eu falava, não faz isso. Então, na hora que eu comecei a pensar sozinha, de falar... mas peraí, não pode ser só isso, sabe? Precisa ter uma razão maior, precisa ter uma força maior. E aí eu fui tentando me conectar com isso porque eu precisava cuidar do meu lado espiritual. E eu sabia que eu precisava fazer isso sozinha. E eu precisava cuidar do meu lado espiritual sozinha porque eu precisava saber que existia uma força maior para eu poder me guiar nessa força maior e depositar uma fé nessa força maior para coisas em que eu não tinha explicação, para coisas em que, quando muita aflição me atingiam, eu precisava buscar um apoio que não era um apoio humano, não era um apoio em ninguém, não era um apoio humano, era um apoio de uma força maior. Era um apoio de simplesmente acreditar que isso funcionaria, ou de acreditar que, cara, sei lá, seja feita a sua vontade. E aí eu parei e pensei, mas peraí, a primeira coisa que eu preciso fazer é não colocar entre eu e ele nenhuma instituição. Eu sempre soube disso. E nenhuma. Pode ser que você me encontre daqui 2 meses com a ideia completamente mudada e eu tenha enfiado uma instituição aqui no meio, tá bom? E se isso tiver mudado, tá tudo certo.
pode porque eu senti essa necessidade, porque eu senti essa vontade. Mas nesse momento, eu ainda não sinto essa vontade e não sinto mesmo que mudarei de ideia. Mas, se mudar, tá tudo certo. E aí, eu comecei a questionar as pessoas que eu sabia que tinham uma conexão forte com isso. Eu tenho uma amiga que tem uma conexão muito forte, que é a Carol. Eu tenho um marido que tem uma conexão muito forte. Eu tenho uma sogra que tem uma conexão muito forte. Eu tenho uma outra amiga que tem uma conexão muito forte e trocou de religião. E aí eu fui tirando dúvidas que eu tinha. Que era, mas se tal coisa aconteceu e tal coisa aconteceu, por que tal coisa aconteceu e tal coisa aconteceu? Porque eu tinha dúvidas que eram dúvidas genuínas, assim, tipo... Outro dia a gente tava lendo um texto, eu e o Momô, e eu falei pra ele, Momô, quem é o Messias? Ele falou, Deus. E aí eu falei, então peraí, o texto tá errado. Porque eu me apego a detalhes. Eu falei, não, porque aqui, ó, tá escrito que a promessa é tal, e aqui ela tá dizendo que ela não conhecia tal, e aqui não sei o que, tá vendo? O texto tá errado. Calma, não era a Bíblia que tava errada, gente, era um outro texto, tá? Eu falei, o texto tá errado. Porque eu sou essa pessoa, eu sou uma pessoa questionadora, eu sou uma pessoa que se apega a detalhes, então, essa sou eu. Então eu fui tirando dúvidas que eu tinha sobre a história, dúvidas que eu tinha sobre... Não, mas isso aqui não faz sentido, não, mas isso aqui, me explica isso aqui. Não, mas se ele nasceu, eu me lembro de perguntar pra minha amiga Carol, tá, mas se ele nasceu em tal lugar, como é que ele é de não sei aonde? Mas por que os reis magos fizeram isso? Mas por quê? Me explica, porque enquanto você não me convencer de tal coisa, eu não sou capaz de acreditar. E aí, quando as dúvidas foram sendo esclarecidas, pra mim foi ficando mais fácil. E aí, sozinha, eu fui me conectando, fui encontrando a minha forma de me conectar e sem falar pra ninguém, porque o que eu mais precisava era que ninguém interferisse nisso, que ninguém tentasse botar coisas na minha cabeça. E aí eu fui fazendo as minhas orações, as minhas conversas, até que um dia super engraçado eu chamei a Carol e falei, preciso te fazer uma pergunta, eu tenho um problema super grande pra fazer oração. Aí ela falou, qual? Eu falei, eu não sei orar. Aí ela falou, como assim? Gente, ok, né, fui batizada, fiz primeira comunhão, fiz crisma e tal. Mas, gente, sabe qual era a minha intenção quando eu fazia isso? Eu fiz isso tudo na época do colégio e tal, dentro do colégio católico e tal. Eu fiz crisma porque o meu melhor amigo da época fazia também. E porque minha avó me obrigou. Mas porque meu melhor amigo fazia. Eu e o Paulinho, que éramos melhores amigos na época, fazíamos crisma juntos e, tipo, íamos pra crisma e tal. Sei lá, entendeu? Tipo, não era genuíno. Eu acho que na época, quando você faz com, tipo, 14 anos, desculpa, você nem sabe o que você tá fazendo, sabe? Eu acho que, sei lá, você é muito novo pra tomar essa decisão de renovar os seus votos do batismo. Com 14 anos? Eu falei, eu não sei. Eu falei, eu tenho que falar com palavras, assim, bonitas. Eu falei, porque, tipo, eu quando tô, tipo, rezando, assim, eu falo, tipo, e aí, Deus, beleza? Então, é que, tipo, não sei o que e tal. Aí ela deu risada, assim, ela falou, Deus é pai. E com o pai a gente tem intimidade, você pode falar como você quiser. E naquele dia eu fiquei tranquila, porque eu soube que eu podia falar como eu queria. E daí, tipo, e aí eu fui fazendo e tal. Até que muito tempo depois, acho que talvez, assim, tipo, uns meses depois, eu tava quietinha na cama, lendo, porque eu não ouvia o meu devocional ainda, porque eu não queria que, tipo, ninguém soubesse o que eu tava fazendo, tipo, nem o Momô sabia. E aí ele foi falar comigo e eu falei, peraí. Aí ele falou de novo, eu falei, peraí, tipo, e ele insistiu de falar. Aí eu falei, peraí que eu tô fazendo um negócio importante. Aí ele falou, o que foi? Aí eu falei, tô fazendo meu devocional. Aí, tipo, eu vi que ele olhou assim. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a ouvir o devocional na cama com ele. E aí, depois daquele dia, tipo, eu comprei um livro que a gente tá lendo junto de casal, que é um livro com uma base cristã também e tal. E aí, tipo, foi isso. Foi sendo uma coisa natural minha, que ele não interfere também, tipo, até hoje. Tipo, ele não me pergunta nada, ele não questiona nada, eu faço as coisas do meu jeito, do meu jeito, ele faz do jeito dele. Ele assiste o culto dele durante a semana, que é o dia domingo, ele vê durante a semana. Eu não assisto, porque ainda não faz sentido pra mim, eu só faço as minhas coisas. Outro dia, tipo, ele me mandou só uma música pra ouvir, mas, tipo, assim, cada um no seu, sabe? Mas é isso, eu vim contar pra vocês porque talvez vocês percebam em alguns vídeos, algum comentário meu, alguma coisa diferente. E amanhã, no Insta, eu vou dar a dica do aplicativo que eu faço devocional, se vocês quiserem saber, porque é um bom aplicativo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de saber. Se vocês têm alguma história sobre isso, eu adoraria conhecer, então conta ela aqui pra mim.
que vai ser muito legal. Não deixa de me seguir em todas as redes sociais, é Cat Bonagura em tudo, no Insta, no TikTok e aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a minha história. Um grande beijo e tchau!